major, uma coisa importante que aconteceu em termos de indicações do gabinete dos ministérios de Trump. Nós já temos o homem de Trump para as deportações, e essa tarde que eu coloquei abaixo de mim, até uma tarde que pode ter uma conotação, tem uma sonoridade, né? Pode soar engraçado até determinada medida. Bom, aí cada um acha engraçado ou não acha, mas vou parar de galhofa. A questão é a seguinte: temos o homem que deve cuidar da fronteira, e vocês veem o rosto dele a meu lado. O nome dele é Tom Holmes, e ele já foi secretário de Segurança Interna, Thomas Homan, melhor dizendo, Tom Homan, não Holmes, e ele já foi secretário de Segurança Interna, a pessoa responsável pela segurança fronteiriça, de forma interina no governo Trump passado, entre o início do governo em janeiro de 2017 e junho de 2018. Depois houve o Chad Wolf, houve uma série de pessoas ali na administração. Então, o Tom Homan é conhecido por ser uma pessoa que é durona na fronteira, foi um dos principais responsáveis pela fronteira dos Estados Unidos anteriormente, e eu já vou passar com vocês por algumas das coisas que ele pode realizar. Mas é interessante eu trazer para vocês a declaração de Trump. Trump falou que a posição não está definida. Foi dito que ele será responsável pela fronteira, e ele recebeu o título simbólico de Tsar da Fronteira, ou Rei da Fronteira, um título que Kamala Harris também recebeu de Biden na administração passada. Foi chamado de Rainha da Fronteira, ou Border Tsar, o que foi até um ponto central da campanha. E lembro para vocês, antes da gente prosseguir, o porquê da fronteira sul ser uma questão tão premente para a segurança pública nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sofrem a pior crise migratória de sua história, com a estimativa oficial chegando a 8 milhões de imigrantes ilegais, com não legais, ilegais. Trump coloca o número até mais elevado, ele fala em 21 milhões, no entanto, esse é um dado que é considerado, segundo a estimativa oficial, exagerado, então a gente fica com os números oficiais de 8 milhões. Ainda assim, é um número muito expressivo e inclui pessoas, de fato, segundo dados oficiais, na lista de monitoramento por laços a terrorismo e criminosos com antecedentes criminais. Além disso, inclui cerca de 325 mil crianças, essa é uma estimativa da campanha de Trump, mas existem pelo menos milhares de crianças que sim podem ter tido fins trágicos nos Estados Unidos após imigrar ilegalmente. Porque é claro que imigrar ilegalmente para os Estados Unidos é, em qualquer circunstância, um ato de tráfico humano, ou em quase qualquer circunstância um ato de tráfico humano, já que normalmente há organizações criminosas que supervisionam as travessias ilegais de fronteira. Então, vamos lá a Tom Homan e o que a gente pode esperar dele a cargo da fronteira sul. Ainda, eu peço perdão, interrompi a frase que eu citava de Trump. Vamos lá, ele estará a cargo de toda a deportação de imigrantes ilegais de volta a seus países de origem. Trump disse que a posição seria como a de um rei da fronteira, supervisionando as fronteiras sul e norte, além da segurança para a aviação e marítima. Homan, como eu dizia, já foi anteriormente o diretor da patrulha, melhor dizendo, da alfândega da fronteira durante perdão, o primeiro mandato de Trump. Uma matéria do Wall Street Journal, um dos principais jornais dos Estados Unidos, apura o que se pode esperar do tal programa de imigração, ou de deportação, melhor dizendo, em massa, e o que se pode esperar de pessoas como Tom Homan. Essa matéria já especulava Tom Homan de forma acertada à frente da pasta, ou à frente das deportações, mesmo que a gente não saiba exatamente qual vai ser o cargo oficial dele, e trazia alguns detalhes do que, segundo insiders, segundo pessoas com acesso ao time de Trump, estaria sendo discutido para esse programa de deportações em massa. Então, eu acompanho com vocês, vocês veem a matéria do Wall Street Journal a meu lado. Vamos lá. O título em português se lê: Conselheiros de Trump se esforçam no trabalho para o esforço de deportação em massa. Trump dizia que eles querem manter as pessoas que migram ilegalmente e querem que as pessoas imigrem ilegalmente, querem pessoas qualificadas no país, mas, segundo ele, não há escolha se não haver uma deportação em massa. O pessoal está dizendo que é Tom Roman com R, mas é Homan com H. Então vamos lá. Eu acompanho com vocês a matéria do Wall Street Journal e a gente passa por o que esperar de Tom Homan à frente do Departamento de Segurança Interna, ou qualquer que seja o cargo que ele venha a ocupar nominalmente, mas como a pessoa indicada para estar à frente do tal programa de deportação em massa. O que o Wall Street Journal apura é interessantíssimo e trata do seguinte: a gente já tem, no momento, que entre as mudanças se pode esperar que se revogue uma política do governo Biden de pedir que a entidade responsável, que é a ICE, Immigration and Customs Enforcement, a autoridade de alfândega e imigração, que não vá atrás de imigrantes que estejam no país ilegalmente, que não tiverem cometido outros crimes a não ser entrar de forma ilegal no país.
Bom, é parte do motivo pelo qual houve a pior crise de imigração ilegal no país. E, claro, isso não é um posicionamento em termos de torcer para um governo ou outro, ou para um lado ou outro do espectro político, mas é uma análise sincera dos esforços do que a gente pode esperar dessa administração e da administração anterior. Então, o que se pode esperar do Homan, segundo o Wall Street Journal e com fontes que estiveram dentro das reuniões, é que seja revogada a política do governo Biden de direcionar que a ICE, essa organização responsável, não processe imigrantes que estejam no país ilegalmente, que não tenham cometido outros crimes e que haja mudanças ao sistema das cortes que julgam o caso de imigrantes ilegais para que se possa ter um processamento deles mais rápido, para que processos judiciais possam avançar mais rapidamente. O que aliados de Trump disseram ao Wall Street Journal, mas que também já era uma posição pública anteriormente citada pelo J.D. Vance, o vice na chapa de Trump durante a campanha, é que primeiro o foco deve ser em imigrantes que já tenham uma ordem final, já tenham sido processados, já existe uma ordem, olha, você tem que sair do país, você vai ser deportado, mas que ainda estejam nos Estados Unidos. E vale a pena dizer que não é um número pequeno, não. A gente fala de 8 milhões de imigrantes ilegais que entraram nesse período. O Trump falou em 21 milhões, mas a estimativa total de pessoas que estejam agora nos Estados Unidos ilegalmente, segundo veículos de mídia locais, é de cerca de 11 milhões de pessoas. Seja qual for o número, quando a gente pega só esses que já passaram, então, por um processo, já receberam a ordem, olha, você está no país ilegalmente, você será deportado, seu caso não é uma exceção, não é um refúgio, vai ser deportado. Esse grupo específico inclui 1,3 milhão de pessoas, que independentemente de quantas pessoas estejam no país buscando asilo, estejam buscando imigração legal ou tenham entrado ilegalmente, já é um número estarrecedor. E ainda, pessoas que estejam sendo processadas criminalmente, a deportação delas, junto desses 1,3 milhão de pessoas que já tiveram um processo corrido, que já transitou em julgado, também serão os alvos prioritários para começar o tal do programa de deportação em massa de Trump. Ainda vale a pena dizer que a gente tem as aspas apuradas pelo Wall Street Journal da Caroline Leavitt, que é uma porta-voz da equipe de transição. Ela disse, aspas, o povo americano reelegeu o presidente Trump com uma margem larga, uma margem retumbante, dando para ele um mandato para implementar as promessas que ele fez durante a sua campanha e ele irá cumpri-las. Também tem aí um fator interessante que pode estar no programa de Tom Homan à frente da ICE ou à frente de outro cargo que ele venha ocupar nominalmente, mas enfim, à frente do programa de deportação em massa. Uma das coisas que se cogita é que possa ser declarada uma emergência nacional que enquadre a imigração como parte dela ou que mesmo a imigração seja todo o pretexto para se declarar uma emergência nacional. O time de transição estuda a possibilidade de que isso pudesse trazer ao governo Trump poderes extraordinários para usar, por exemplo, o exército como agentes para lidar com os imigrantes e que pudesse-se então utilizar mesmo bases militares ou outras instalações das Forças Armadas dos Estados Unidos para abrigar essas pessoas no processo de deportá-las. Claro, isso também auxiliaria muito em termos logísticos, porque ter-se-ia à disposição os veículos da Força Aérea, do Exército dos Estados Unidos, das Forças Armadas, enfim, para que fossem utilizados para a deportação. Ainda não é claro o quanto isso seria viável juridicamente, mas é uma das alternativas que o time, supostamente de Tom Homan, o time de transição, estuda, que é declarar uma emergência nacional, então, para poder envolver as Forças Armadas nesses processos. Ainda vale a pena eu destacar para vocês o que a matéria fala, e eu trago aspas agora para o Wall Street Journal. Se Trump realizar mesmo uma fração da sua visão, o 45º e em breve o 47º presidente americano poderia mandar ondas de choque por toda a economia dos Estados Unidos e poderia virar de ponta cabeça as vidas de milhões de imigrantes e de suas famílias que chamam os Estados Unidos de lar há anos. Uma preocupação clara de curto prazo é encontrar o dinheiro para pagar por isso. Uma estimativa do Conselho para a Imigração americano, e vale dizer, é um grupo liberal. Liberal é uma palavra que eles usam vagamente como esquerdista nos Estados Unidos. Claro, tem um significado um pouco mais amplo, mas nesse contexto pode ser entendido como de oposição ou com algum tipo de viés não conservador. Mas essa organização estima, então, voltando às aspas, que uma operação para deportar o número total de pessoas morando nos Estados Unidos de forma ilegal poderia custar estarrecedores 968 bilhões com B de bola ao longo de mais de uma década, ou 88 bilhões de dólares por ano. 968 bilhões, então é quase 1 trilhão com T de tatu de dólares ao longo de uma década,
uma quantia chocante de dinheiro, mas da perspectiva de Trump não há alternativa, isso tem que ser feito. Ele entende que isso pode prejudicar a economia dos Estados Unidos e que é um fator que pode ter aumentado a criminalidade. Para o público ter sempre o argumento contrário, vale a pena dizer que algumas pesquisas indicam que as populações de imigrantes muitas vezes assumem empregos que ficaram vazios por muito tempo, que os americanos não queriam por serem, empregos braçais, subalternos, de mais baixo pagamento por hora. E, além disso, a perspectiva oposta também traz a informação de que grupos de imigrantes muitas vezes cometem menos crime que cidadãos americanos em estudos comparativos. Claro, esse é o argumento que vem do outro lado do espectro político, não é aqui para dizer que a política é boa ou ruim, é para você poder formar sua opinião tendo essas informações em conta e um fio para puxar caso queira se aprofundar em qualquer um desses lados. Novamente, isso é uma questão, nas palavras de Trump, não é uma questão do preço, é uma questão de que realmente nós não temos escolha, foi o que ele disse essa semana, ou melhor dizendo, no final da semana passada, para a rede NBC, quando perguntado a respeito do seu plano de imigração massivo, ou de deportação massivo. Esse é o destaque que a gente traz quanto a Tom Homan, o homem da fronteira, e as possibilidades jurídicas que podem ser utilizadas pela equipe de Trump, a mais criativa delas talvez, aquela de utilizar as Forças Armadas, ao se utilizar o instrumento jurídico de declarar uma emergência nacional para que se possa utilizar a logística das Forças Armadas, base das Forças Armadas, e talvez de forma até criativa pela equipe de Trump, o orçamento militar. E claro, se esses 88 bilhões forem enquadrados em um orçamento militar, isso passa a ser uma questão orçamentária e não de política, e é muito relevante, porque se for uma questão de política, sem conseguir 59 ou 60 senadores no Senado dos Estados Unidos, não se aprova. Mas questões orçamentárias podem ser aprovadas por uma maioria simples, através de um mecanismo de reconciliação, ou seja, com os 51 senadores já passaria, e agora com 53 senadores e a provável maioria na Câmara dos Representantes, isso também daria poder a Trump no Congresso, e claro, mesmo em termos de revisão judicial, ele teria um ambiente conservador na Suprema Corte. Então, enquanto existe ainda estudos quanto a se isso seria viável juridicamente, a declaração de uma emergência nacional e a utilização das Forças Armadas em deportação é uma alternativa que não está tão fora da realidade, e a começar, como dissemos, provavelmente por esse 1,3 milhão de pessoas que já tiveram suas deportações transitando em julgado e que inclui-se ainda nos primeiros da lista aqueles que têm antecedentes criminais ou que já cometeram crimes nos Estados Unidos após entrarem no país ilegalmente. A gente tem então a história de Tom Homan.